Salve, salve, gente boa! Eu sou o professor Euclides, essa é a Escola Teófilos. Bem-vindos ao nosso canal. Você que está chegando agora, não deixe de se inscrever, de deixar o seu gostei, o seu não gostei, para a gente saber como é que está o andamento do nosso estudo aqui. E compartilhem à vontade. Compartilhem com amigos, com catequizandos, com grupo bíblico da sua comunidade. Partilhem à vontade. Posso lhes garantir que é feito com muito carinho, muita dedicação. Quero deixar aqui, como sempre faço, meu agradecimento a todos os nossos colaboradores e patrocinadores, de maneira especial a professora Ana Lúcia Scapinha, a professora Márcia Aparecida Miguel Zeponi, ela que tem um centro de orientação teológica existencial. Contato aqui na descrição do vídeo, junto com o material anexo desta aula, para que vocês possam continuar o seu estudo, tenham bibliografia, porque o estudo bíblico ele não pode ser feito de meias palavras. A gente tem que estudar e pega um versículo hoje, pega um capítulo amanhã, pega um livro depois de amanhã. Então, esse material que a gente faz aqui nas aulas, já estamos aí há quase 2 anos, né, com esse trabalho. Eu gostaria que vocês valorizassem esse momento que vocês tiram para ler, para escutar esse vídeo, para ver, assistir esse vídeo, e continuem isso, continuem. Principalmente a reflexão é muito, muito importante. Muitas vezes a gente pode dizer que, eu não conheço da palavra de Deus, eu não entendo da palavra de Deus, é uma linguagem muito complicada, muito cheia de significados, mas nós deciframos isso, nós entendemos isso. E nós temos que fazer isso com muita oração e muita dedicação, porque o Espírito Santo está dentro de nós, nos falando, nos fazendo compreender. Dentro dessa temática, a epístola que nós vamos tratar hoje, o bilhete que nós vamos tratar hoje, a carta de São Paulo a Filemon, é algo para a gente raciocinar e refletir dentro dessa dinâmica. A dinâmica de adaptação, a palavra de Deus que se adapta, e que um cristão não pode ficar incólume diante de situações que não combinam com sua fé. Então, São Paulo, ao escrever essa carta, ele tem, guardem isso, tem no coração esse desejo de trazer para a reflexão daquele homem, daquela comunidade, daquela pequena família, daquela pequena comunidade cristã, junto àquele homem, uma reflexão que é muito importante naquele momento, como combinar cristianismo e escravidão. A escravidão que era permitida pelo Estado, era quase uma norma, e que ia totalmente contra com aquilo que a fé determina. Então, a reflexão, ela tem que ser aprofundada, porque nós devemos questionar se essa passividade diante de certas coisas que o mundo moderno tem, elas não gerarão amanhã depois situações onde que nós teremos que dizer para os nossos filhos, netos, bisnetos, que nós poderíamos ter feito diferente. Nós poderíamos ter refletido mais, pensado mais, amado mais em função daquilo que já recebemos de Cristo, a salvação. Bom, vamos ao estudo, que é muito bonito. A epístola ou bilhete a Filemon, juntamente com a carta aos Colossenses, ela tem uma dinâmica, uma dinâmica familiar, né? Juntamente com a carta para a comunidade de Colossenses, São Paulo confiou esse bilhete a Tíquico, que tem uma nota pessoal dirigida a Filemon, um generoso membro da comunidade de Colossos, convertido por São Paulo, talvez em Éfeso, o versículo 19 vai lembrar um pouco disso, mas, acima de tudo, é um querido colaborador do apóstolo, ou seja, uma pessoa que, desde a primeira hora,
está ao lado do Evangelho, está ao lado de Paulo. É alguém que se desdobra em carinho e em dedicação para ajudar o apóstolo a fazer a sua missão. Então, a razão da carta é dada por Onésimo, que é escravo de Filemão. Filemão, esse homem filósofo, esse homem, um homem de sabedoria, de conhecimento, um homem de posses, mas que tem os seus escravos, próprio da cultura da época, próprio da política da época. Então, versículo 11 de Filemão, ele vai lembrar isso. Ele poderá ter sido de pouca serventia para ti, mas agora será muito útil, tanto para ti quanto para mim. Porque agora Paulo não está mais falando de Onésimo, aquele que deixa a casa do seu senhor, possivelmente depois de ter cometido algum tipo de furto, alguma coisa, ele foge, mas ele se encontra com Paulo. Se encontra com a fé, é instruído por Paulo, então ele passa a ajudar Paulo no período, principalmente no período da prisão, e agora Paulo está enviando ele para casa de novo. Onésimo, ele fugiu do seu mestre. Talvez não tenha sido acidentalmente que Paulo o encontrou durante o cativeiro romano. Possivelmente ele estava preso porque era comum para ele alguns tipos de atitudes não muito honestas, né? E Onésimo tornou-se cristão, né? São Paulo vai usar a expressão, eu o gerei acorrentado, né? Versículo 10 da carta a Filemão, venho suplicar-te em favor deste filho meu, que gerei na prisão, Onésimo. Mas não quero que o escravo fugitivo aproveite a conversão para ficar em Roma, né? Ele quer que ele vá de volta para a casa do seu mestre, né? Na carta aos Colossenses, São Paulo também menciona Onésimo, chamando de irmão fiel e querido. Colossenses 4:9. Ele vai juntamente com Onésimo, nosso caríssimo e fiel irmão, conterrâneo vosso, ambos os informarão de tudo o que aqui se passa. E o apresenta como portador da carta junto com Tíquico. Colossenses 4:7-9. Quanto ao que me concerne, o caríssimo irmão Tíquico, ministro fiel e companheiro do Senhor, vos informará de tudo. Eu vos envio para este fim, para que conheçais nossa situação e console os vossos corações. Ele vai juntamente com Onésimo, nosso caríssimo e fiel irmão, conterrâneo vosso, ambos vos informarão de tudo que aqui se passa. O conteúdo da carta para Filemão é, portanto, talvez uma epístola mesmo, porque ele é extremamente pessoal. É extremamente pessoal e contingente. É como se de tudo aquilo que passasse na fé cristã, naqueles primeiros momentos, Paulo pensasse esse tema, porque ele sabe que esse tema futuramente será problemático para a fé. Então, o texto é extremamente curto. É um capítulo que não tem marcação de capítulo, simplesmente são os versículos que a gente se coordena através dos versículos. Então, Filemão 1:3, nós temos a parte do endereço, dos cumprimentos. Filemão 4:7, um grande elogio a Filemão por tudo aquilo que Filemão fez. Filemão 8:16, São Paulo exorta Filemão a perdoar e a dar as boas-vindas a Onésimo. Filemão 17:20, Paulo e Filemão têm dívidas mútuas. Então, eles vão fazer uma troca. Coloca na minha conta aquilo que ele está te devendo. Coloca na minha conta. Filemão 21:22, confiança de São Paulo e esperança da libertação. Ele confia, mas ele não está confiando porque ele está mandando, porque ele está falando ao coração, está falando à consciência. Até porque essa é a dinâmica. Paulo em momento nenhum vai obrigar ele a libertar Onésimo. Ele vai chamar a consciência. Você foi liberto do pecado, você
você é um homem livre pela graça, e o que dizer se você não quiser dar essa mesma graça, esse mesmo perdão a essa pessoa que te pede? E, por fim, Filemão 23, 25 são saudações de despedida. Então, São Paulo, ele não pretende fazer gestos de força contra os costumes do seu tempo. Ele não está falando com a sociedade, ele está falando com seus irmãos. Eu acredito aqui que isso é uma das grandes mensagens da carta de São Paulo a Filemão. Eu vejo que muitas vezes a gente tenta converter a sociedade sem converter as nossas comunidades, sem tocar o coração das nossas comunidades. E a gente se esquece que as nossas comunidades são feitas da sociedade, são membros da sociedade. Então, não é a sociedade que vai mudar para que nós mudemos. Somos nós que vamos mudar para que a sociedade melhore. E melhore paulatinamente. Porque a gente sabe quantos passos a sociedade tem que galgar para chegar a um estágio de mais humanidade. Então, eu acredito que São Paulo aqui está dando uma boa receita aos pastores de hoje, aos sacerdotes, aos bispos, a todos aqueles que desempenham liderança. Não comecem da sociedade, não fiquem falando à sociedade, falem aos seus irmãos, falem às suas comunidades, falem às pessoas que de fato desempenham um papel de transformação, os pais, as mães, aos avós, aos filhos. Então essa é a nossa receita, essa é o nosso caminho, o nosso modus operandi de cristãos, né? Eu acho que nós nos perdemos, de certa maneira, quanto igreja, em certos momentos, quando a gente tenta converter a força, a sociedade, os países, os povos. Não, a gente tem que tocar no coração das pessoas. É lá que começa a conversão. Onde está um cristão, ali está Cristo. E quanto mais nós fizermos exatamente isso que São Paulo está dizendo, ou seja, ele não quer ser um revolucionário, ele não quer brigar contra a sociedade, não. Ele está escrevendo aos seus irmãos, né? Na carta aos Coríntios, alguns anos antes, ele já havia se referido à situação dos escravos e dos convertidos, né? Então, se a gente lembrar um pouquinho, 1 Coríntios 7, 20 e 22. Cada um permaneça na profissão em que foi chamado por Deus. Eras escravo quando Deus te chamou? Não te preocupes e não te preocupes disso. Mesmo que possa tornar-te livre, antes cuida de aproveitar melhor o teu chamado, pois o escravo que foi chamado pelo Senhor conquistou a liberdade no Senhor. Da mesma forma, quem era livre por ocasião do chamado se fez escravo de Cristo. Então ele está dizendo que não é a minha situação de vida, não é onde eu estou, o que eu estou desempenhando, mas a maneira com que eu desempenho. Isso é, de fato, algo transformador da sociedade. Eu vejo que muitas pessoas querem galgar grandes alturas e se esvaziam de motivação, de sentimento, de objetividade naquilo. Por quê? Porque, de fato, aquilo que é básico elas não fazem. Elas não cuidam da sua vivência, da sua alma, dos seus valores, da sua dignidade enquanto ser humano. Então, o que de fato São Paulo pretende na carta a Filemão é, com a graça de Cristo, mudar o coração e a mentalidade daquelas pessoas. Quer que elas entendam que escravidão e cristianismo não combinam. E mesmo que a sociedade ela não entenda isso, e a gente vai viver, porque a escravidão perdura até hoje. Existem outros tipos de escravidão, né? Escravizar pessoas com maneiras de pensar, com maneiras de se permitir na sociedade. Isso é escravidão. Então, São Paulo vai querer mudar a consciência, o coração, as atitudes. Então ele vai pedir a Onésimo para voltar para Colossos, para a casa do seu mestre, e pede a Filemão para recebê-lo como irmão. Nem mesmo Filemão ele ordena
diz o que ele deve fazer. É o próprio cristão que deve reconhecer livremente a necessidade de, por dignidade e por própria qualificação de cristão, é necessário libertar os escravos. É consciência, é consequência da fé. É como consequência da fé ser honesto, ser trabalhador, ser digno, ser casto, ser puro, ser contido naquilo que teu sim seja sim, teu não seja não. Então, estas são qualificações do cristão e que todas as vezes que elas desaparecem, que elas somem, é porque a gente está focando na média. Mas ninguém faz isso, para que eu vou fazer também? A sociedade não acredita mais nessas coisas. A sociedade não vai te dar o céu. A sociedade não te chamou a graça de Deus. A sociedade ela não salva ninguém. Pelo contrário, ela pode botar tudo a perder. Então, o valor que São Paulo quer apresentar aqui é fazer com que a pessoa adapte o seu coração ao seu estilo de vida. Se eu sou cristão, eu tenho que viver como cristão. Eu não posso buscar no paganismo os modelos para mim viver a minha fé. Isso é um pensamento muito atual. Hoje em dia a gente segue tantos gurus aí. A gente me dói às vezes ver as pessoas citando Kant, Hegel, e não citam o Evangelho. Isso me é assustador. Me é assustador, principalmente quando vem da parte de lideranças da nossa fé. Citam Deus e todo mundo, mas não citam os teólogos da nossa fé, não citam Agostinho, não citam São Tomás, não citam pessoas que viveram e deram a vida por essa fé. Então, é isso que São Paulo quer quando ele fala a Filemon: abre teu coração para essa nova realidade. Eu estou te pedindo nada mais, nada menos que você dê a outro aquilo que já te foi dado no passado. Filemon 8,16. Por esse motivo, se bem que eu tenha plena autoridade em Cristo para prescrever o que é a tua obrigação. São Paulo dizendo, eu podia dizer o que você tem que fazer, mas prefiro apenas um apelo à tua caridade. Eu, Paulo, idoso como estou, e agora preso em Jesus Cristo, venho suplicar-te em favor desse meu filho, que gerei na prisão, Onésimo. Ele poderá ter sido de pouca serventia para ti, mas agora será muito útil tanto para ti quanto para mim. Torno a enviá-lo para junto de ti, e é como se fora meu próprio coração quisera conservá-lo comigo, para que o teu nome ele continuasse a assistir-me nesta minha prisão pelo Evangelho. Mas sem o teu consentimento nada quis resolver, para que tenhas ocasião de praticar o bem, em meu favor, não por imposição, mas por livre vontade. Se ele se apartou de ti por algum tempo, foi sem dúvida para que pudesse eu reaver para sempre. É bonito isso. Tudo isso que aconteceu, entenda, foi para que agora vocês se tornem irmãos de verdade, vocês se tornem membros do corpo de Cristo de uma vez só. Lembrando que a vida pregressa de Onésimo, um homem que vivia como a própria condição lhe dizia, como um escravo, né? Então, nos seus momentos de liberdade, ele tentava lutar contra essa escravidão do jeito dele, né? Agora, já não como escravo, mas bem mais do que um escravo, um irmão caríssimo, meu e sobretudo teu, tanto por interesses temporais como no Senhor. Cara, é bonito isso aqui. Ou seja, se ele quer mudar uma situação na sociedade, na vida, porque ele não está falando só a Filemon. Essa carta é uma carta que vai se tornar, digamos assim, um ponto de partida de uma grande reflexão daqueles cristãos naquele momento. A nota que São Paulo vai fazer para Filemon é mais do que uma correspondência privada. Ele está lidando com um assunto pessoal, um assunto
particular. E assim, por amostragem, quantos senhores naquele momento não tinham escravos? Quantos cristãos não tinham escravos? E essa atitude de Filemon, que é um cara muito conhecido, uma pessoa que era muito respeitada, imagine o impacto que teria ao ele acolher essa pessoa que lhe fez mal e lhe dar a liberdade. Então, são não de palavras, mas são de atitudes concretas que a gente muda a sociedade. Não é mudado pela sociedade. Né? Transformai-vos, transformai o ambiente. E a partir dessa introdução da carta, entendemos que é uma carta pastoral, uma carta endereçada a uma comunidade que vive aquela situação de escravidão. Né? Em Filemon 1:3, Paulo, prisioneiro de Jesus Cristo, a teu irmão Timóteo e Filemon, nosso amado colaborador. Ápia, nossa irmã, Arquipo, companheiro de armas, a igreja que se reúne em tua casa. A vós graça e paz da parte de Deus. Ou seja, se Filemon fizer isso, ele será um exemplo para aquela comunidade. E sendo um exemplo para aquela comunidade, aquele problema estará resolvido naquela comunidade. Na verdade, muito além de Filemon, essa carta é dirigida para toda uma comunidade, toda uma coletividade. Então, é para a igreja que se reúne naquela casa, naquela comunidade. De fato, o problema no momento diz respeito não somente ao Onésimo, né? Mas é uma questão de interesse da comunidade e talvez uma questão que já estivesse dando problemas. Pois a escravidão, ela tornou-se, não só nos primeiros tempos, mas até bem pouco tempo atrás, um grande escândalo para o mundo. Como os cristãos podem ter escravos. Como a liberdade cristã não consegue chegar nesse nível. Exatamente os nossos erros são esses. Ou seja, querer que a sociedade mude primeiro, para que depois a gente vá. Né? Não, somos nós que temos que mudar. Somos nós que temos que nos postar de maneira diferente para que a sociedade veja caminhos a partir daquilo ali. Então, dada essa conexão com a carta aos Colossenses, que nós já vimos, a questão da prisão de São Paulo, também é proposta dentro da carta ao Filemon essa temática. O problema da autenticidade, que muitos questionam, na carta de Filemon quase não existe, porque é uma pequena carta escrita, mas que tem todo o cunho paulino. E a solução comumente aceita é que essa carta foi escrita mais ou menos entre 61 e 63 e foi enviada através de Tíquico juntamente com a carta aos Colossenses. Então, o propósito, se a gente for sintetizar assim para deixar mais claro, São Paulo escreve a Filemon porque tinha o propósito de interceder em favor de Onésimo, que era escravo, que tinha fugido, mas não é só isso. Ele quer suscitar verdadeiramente uma mudança de atitude dos cristãos de Colossos, que possivelmente todos os grandes têm escravos. Então esse é o problema. Então é mais um passo que aquela comunidade dá em transformação do mundo, em transformação das pessoas. Então São Paulo, ele nessa súplica a Filemon, ela é uma súplica dirigida ao coração. Ela não vai com autoridade, não, é porque eu estou mandando, não. Eu estou lhe propondo ser cristão de verdade. Então, essa é a dinâmica por detrás disso. Então, essa epístola nos mostra que como devemos aplicar o ensino do evangelho nos nossos problemas cotidianos. Escravidão e evangelho não combinam. Como escravidão, prostituição, tantas coisas que nós temos nos nossos dias de hoje, elas não combinam com o evangelho. Então, o que temos que fazer? Usar do evangelho para permear, para enfraquecer esse tipo de atitude na sociedade, mas não pregando aos outros, vivendo na própria vida, vivendo nas próprias comunidades. Então, aquele ponto de partida que eu falei, não é escrever manifestos, não, é falar aos seus, é colocar-se
diante da comunidade, diante da sua família, diante dos seus amigos, dizer qual o bom caminho, qual o melhor caminho a ser seguido. Então, Paulo, ele segue o exemplo de Cristo, que age como mediador. São Paulo age como mediador por Onésimo. Então, ele se coloca no lugar dele, assumindo a sua dívida. Cristo assumiu as nossas dores, os nossos pecados, e São Paulo chega ao ponto de fazer isso. São Paulo, ele apontou a necessidade da unidade entre os irmãos, e assim, essa prática do perdão. Então, mostre-me a tua fé por palavras que eu mostro ela com as obras. Então, é uma dinâmica que está aqui. Aqueles que foram libertos pelo sangue de Cristo, sendo perdoados por Deus e provando o seu amor, tem que entender que essa liberdade também, ela deve constituir algo transformador através da sua vida. Então, a Epístola a Filemão destaca o poder da igualdade do Evangelho para a salvação de todo aquele que crê no Evangelho, onde o Evangelho alcança senhores e escravos, empregados e patrões, e exige de cada um uma postura diferente na sociedade. Também enfatiza a ação providencial do Evangelho que transforma aquilo que parecia não ter mais solução, ou seja, Onésimo estava preso, possivelmente por cometer pequenos delitos, e possivelmente ele ia se perder. Ele encontra-se com São Paulo, da mesma maneira que um dia Filemão se encontrou com São Paulo. E São Paulo agora, ele está unindo essas duas pessoas que se conhecem, têm um laço em comum, está colocando eles no mesmo nível. Está colocando eles no mesmo nível de libertação. Então, tanto Onésimo, ao voltar para casa, vai ser um homem melhor, quanto Filemão, ao abraçar Onésimo de volta, se tornará um homem melhor. Então, viver o espírito desta epístola é de fato estar sempre atento a essas discrepâncias que a sociedade nos impõe, nos manda goela abaixo, e que o Evangelho não nos permite, e que o Evangelho nos faz refletir, colocar a mão no coração, na mente e dizer: não, isso não pode ser assim, isso não deve ser assim, isso é inadmissível para mim. A sociedade pode fazer isso, mas isso não é para mim, isso não é para minha família, isso não é para os meus. Bom, essa é a dinâmica da carta de São Paulo a Filemão. Que seja útil para você, para a sua reflexão cotidiana, diária, e que Deus abençoe você, abençoe a sua família. Eu sou o professor Euclides dessa Escola Teófilos. Até o nosso próximo vídeo. Fiquem com Deus e a paz de Deus os guarde, os ilumine e os faça felizes.